Quem ouviu as outras lives me ouviu falando sobre isso. Sobre nós trabalharmos isso dentro de nós. Porque eu vejo que muitas pessoas, não é que ela não tem fé, não é que ela não quer fazer a obra de Deus, ou que ela não quer ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes aquilo que está dentro dela, aquilo que está na sua mente, no seu coração, coisas que ela passou, não conseguem deixar ela viver uma vida plena em Deus. Não é que ela não tem fé, ela não quer, ela não deseja. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Eu mesmo, em acompanhamento, já ouvi muitas vezes isso. Não é que a pessoa não quer ter um relacionamento com Deus, mas ela não consegue. Ela não consegue viver aquela vida plena. Ela não consegue ter aquele relacionamento próximo com Deus. Muitas vezes é porque ela não quer. Não estou dizendo que não existem pessoas assim, mas algumas pessoas é porque ela não consegue mesmo. Ela tem alguma dificuldade, muitas vezes. E eu estava lendo esses dias um salmo que me chama muita atenção. Se você tiver com sua Bíblia aí perto, abre Salmo 42, 5. Mas se você não tiver, pode ouvir. Eu vou ler para você. Está escrito assim, no Salmo 42, 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Olha que lindo, o Salmo 42 de Davi com a sua própria alma. Quem nunca conversou consigo mesmo? Eu várias vezes. Direto. Falo comigo mesmo. Falo, Raflésia, não é assim? Raflésia, calma. Quantas vezes eu me vejo muitas vezes nesse texto. Como Davi falando com ele, eu mesmo faço isso direto. Falo comigo mesmo. Opa, calma, não é assim. Você não é assim. Quando eu escuto algo, quando vem a mim palavras que eu opa, peraí, eu não sou assim, essa palavra não é pra mim, isso não é quem eu sou. Então, quantas vezes eu já me fiz isso, já falei comigo mesmo, né? Como Davi tá falando com ele mesmo. E é necessário muitas vezes nós fazermos isso. E eu não sei, eu não tenho conhecimento do que naquele momento estava acontecendo com Davi. Mas eu acredito que não deve ter sido algo fácil de viver. Porque a pessoa chega ao ponto de falar com ela mesma, tá alguma coisa acontecendo. Porque ele fala que ele estava triste e perturbado. Quantos de nós, muitas vezes, acordamos ou durante o nosso dia, nos acontece algo, remete a algo, ou uma lembrança, ou naquele momento acontece alguma coisa que nos deixa triste e perturbado. Nem vou dizer daquilo que nós estamos vivendo nesses dias, né? Nem vou dizer isso, né? Quantas vezes nós acordamos tristes e perturbados, como Davi está dizendo aqui. Eu acredito que Deus deixa na Bíblia esse tipo de texto para nós aprendermos que somos reais, como essas pessoas, né? O mesmo homem como Davi, que foi... o Senhor fala sobre ele, que ele é um homem segundo o coração de Deus, e ele estava triste, abatido, perturbado. Então quer dizer o quê? Se um homem segundo o coração de Deus passa por esse tipo de coisa, quem dirá nós, como eu sempre falo, comedores de arroz e feijão. Imagina nós, se um homem que estava escrito na Bíblia passa por isso, imagina nós, dias de perturbações, dias tristes, dias de abatimento. Então assim, eu preciso, o que eu quero conversar com você hoje? Você que está aí me ouvindo. O que eu quero conversar com você hoje? Uma coisa que nós precisamos ter, como Davi teve a consciência daquilo que está dentro de nós. Por que acontece? Por que nós falamos reprogramação do pensamento? Porque muitas vezes nós vivemos situações e sentimentos que nós queremos esconder de nós mesmos. Um sentimento, uma emoção, uma atitude, um vício ou um pecado, nós muitas vezes queremos esconder de nós mesmos. Mas nesse texto, Davi tem uma coisa bem que nós podemos aprender. É sobre consciência. Ele estava consciente que estava triste e perturbado. Abatido, ansioso, agitado, né? Porque muitas pessoas têm a tendência, a gente fala assim, eu acho que você tá meio triste, eu já achei triste. Não, tô forte, tô bem, não aconteceu nada. Você tá passando, tá tudo bem com você? Opa, tá tudo bem, tudo. Perdeu a oportunidade de abrir o seu coração. Não sou eu devo abrir o coração para todo mundo, para qualquer pessoa, mas muitas vezes Deus permite pessoas à nossa volta para nós podermos abrir o coração. Aí essa pessoa pergunta, não, tá tudo bem, tá tudo na glória, tá tudo... E aí? E quando não está?
E quando você está perturbado, triste, abatido, agitado, e aí, como que faz? Então, primeira coisa que eu preciso ter é consciência do que estou vivendo, aquilo que estou passando. Querido, maquiar, tampar o sol com a peneira, como diz o ditado, não resolve. Não adianta nada. Não funciona, não se administra problema, se resolve. Então não adianta eu fingir que não está acontecendo nada. Por que eu preciso trabalhar isso dentro do meu coração? Porque a consciência me ajuda a detectar os problemas. Porque tem muita gente que vai viver a vida inteira e não sabe que está com algum problema. Ou problema emocional, ou problema físico, ou uma questão espiritual. Eu não sei qual que é a questão. Mas muitas vezes a pessoa pode viver a vida inteira. Uma vida inteira sem saber o que está acontecendo. Uma vida toda sem saber que passou por aquilo ali, sofreu, foi cruel consigo mesmo e com outras pessoas à sua volta, porque não detectou um problema. Não resolveu um problema na sua vida como um todo. Sempre deixou levar. Mas Davi não. Davi percebeu que havia um sentimento diferente, uma atitude ou um pensamento diferente no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, porque a nossa alma fala de mente, pensamentos, emoções, vontade. Então ele percebeu, ele levantou um alerta. Querido, eu quero que hoje você repense isso. O que dentro da sua vida hoje está subindo um alerta? Tá? Pi, pi, pi. Sabe quando tem um incêndio num lugar e aí apita para poder ver se tem um incêndio, ou quando você vai estacionar o carro vai pi, pi, um alerta que pode haver uma colisão. O que na sua vida, no seu coração, na sua alma, nas suas emoções, no seu cotidiano está um alerta? O que está? O que está perambulando no seu coração que precisa de um alerta aí? Quais são os sentimentos, emoções, atitudes, reações, né? Porque muitas vezes nós temos reações que às vezes a gente até, muitas vezes, fica surpresa. Nossa, mas eu tive reação. O que será que tá dentro de nós subir um alerta? Outra coisa que eu posso aprender ali, o que ele fala sobre também porque está abatida minha alma, porque está triste, porque se perturba dentro de mim. Ele fala algo muito interessante. Davi fala com a sua alma, ele fala assim: põe a sua esperança em Deus. Ele fala com ela. Ele dá uma ordem a ela. Então, ou seja, eu preciso entender que eu tenho o poder, vamos dizer assim, das minhas decisões, das minhas atitudes, dos meus sentimentos. Muitas vezes o pensamento vem, eu não consigo controlar o pensamento que vem sobre mim, mas eu posso controlar as minhas emoções e as minhas atitudes. Eu posso trabalhar dentro das minhas emoções, das minhas atitudes. O que ele fala? Ele conversa com ele mesmo. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Pelo menos eu faço isso, eu não sei você, mas você poderia começar a fazer isso. Conversa com você mesmo. Peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Conversa com você mesmo. Quando vem um sentimento ruim, uma palavra ruim, né? Muitas vezes as pessoas jogam palavras de maldição sobre nós, palavras ruins. Talvez você viveu uma vida inteira, desde a infância, ouvindo palavras negativas a seu respeito, que nem sempre é verdade, que muitas vezes, e a maioria das vezes, não é verdade, não é aquilo que Deus, não é a verdade de Deus para você. Por mais que seja, às vezes, um defeito que você tem ainda, você tem um vício, um pecado, o que seja, mas não é a verdade de Deus sobre a sua vida. Isso é uma coisa que você está, mas não é. Entendeu? Então, uma coisa, você pode estar em pecado, mas você não pode ser o pecado. Isso não pode ser a sua definição, porque a sua definição é aquilo que Deus fala ao seu respeito. Aquilo que está na palavra dele para você é aquilo que ele fala a respeito de nós. Então, nós temos que alinhar a nossa alma. Então, nós falamos o quê? Sobre consciência. Então, eu tenho que ter consciência que existe alguma coisa dentro de mim que não está de acordo, ou dentro de mim, ou fora de mim, ou dentro da minha casa, da minha família, daquilo que eu estou rodeando. E segundo, eu preciso ter um alinhamento. Eu preciso falar para minha alma, alinhar a minha alma, os meus sentimentos, administrar aquilo que está em minha volta. Eu preciso ter essa posição. Então, Davi, ele fala para ele mesmo. É como se ele dissesse para ele assim: opa, se alinha, opa, se acalma, ouça algo diferente. O que ele fala?
olha, ponha sua esperança no Senhor. Eu digo para você hoje. Talvez sua alma está agitada, como a de Davi estava, triste, abatida. Mas eu quero dizer para você, ponha sua alma, ponha sua esperança no Senhor, ponha sua confiança no Senhor. Fala para sua alma hoje, ou fala para quem estiver à sua volta, põe sua esperança no Senhor, põe sua confiança no Senhor. Ou seja, há um alinhamento. Opa, peraí. Não é isso que está passando no meu coração, não é isso que está atribulando o meu coração, que é a realidade de Deus para mim, dos planos, dos propósitos dele para minha vida. Então eu preciso alinhar a vontade dele. Eu preciso estar sensível ao que Deus quer falar para mim, sensível ao que Deus tem para minha vida. Davi entendeu isso e fala para sua alma: opa, acalma, se alinha à vontade de Deus. Reprograme a sua mente. Em Romanos 12:2 fala sobre isso. Transformar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Ou seja, trazer uma nova programação. Talvez você viveu a vida inteira ouvindo coisas que não agradavam o Senhor, vendo coisas que não agradavam o Senhor e também coisas que magoaram o seu coração, feriram, ou você foi aquela pessoa que feriu muitas pessoas por estar ferido. Então, ou seja, você tem muita bagagem no seu coração, então você precisa reprogramar, falar para sua alma: ponha sua esperança no Senhor, põe sua confiança no Senhor. Olha, alma, não é isso que é a minha realidade. Hoje eu estou assim, mas a minha realidade não é essa. Ou estou passando por uma crise financeira, mas a minha realidade não é essa. A realidade do Senhor para minha vida é prosperidade, é bênção sem medida. Hoje eu estou passando por uma situação difícil na minha alma, assim, a vontade de Deus para sua vida, para sua mente, para o seu coração. E muitas vezes a gente tem que falar com a nossa alma mesmo. Nós falamos conosco mesmo. Olha, se alinhe, se conecte. Fale com Deus. Se alinhe à vontade de Deus. Ouça a voz do Senhor. Ouça aquilo que o Senhor tem para sua vida. Por que eu preciso? Tá travando, gente? Acho que a Janaína escreveu aí. Tá tendo algum problema? Gente, me dá uma luzinha aí que pra mim tá tudo ok. E aí, tá travando pra vocês? E ainda, tá? Pra mim aqui tá tudo ok. Dá pra continuar, pessoal? Me dá um joinha aí se dá pra continuar. Que pra mim tá tudo ok. Nossa, aqui pra mim tá tudo ok. Pra mim também tá ótimo aqui, tá tudo bem. Me dá um joinha aí pra mim se eu posso continuar, pra ver se tá tudo ok. Tá tudo ok? Normal? Tá tudo ok, né? Então eu vou continuar. Então nós estávamos falando sobre consciência, sobre alinhamento. Por que eu preciso alinhar meu coração à vontade de Deus, aos planos, aos propósitos de Deus para minha vida? Porque eu vou ter uma consciência, né, disso, um alinhamento daquilo que me define, daquilo que Deus tem para mim, que ele faz ao meu respeito. Porque, querida, a maior dificuldade muitas vezes e que Satanás ele encontra lugar em nosso coração, em nossas vidas. Em outras lives eu vou falar melhor sobre isso. É quando nós não entendemos quem nós somos em Deus. Então ele do fato da gente não entender quem nós somos em Deus, facilita muito a ação do inimigo e que entra dentro da nossa alma. Porque nós não conhecemos aquilo que Deus é para nós, aquilo que Ele tem ao nosso respeito, facilita muito a vida dele. E por nós não sabermos quem nós somos, aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes nos encontramos o quê? Agitados, abatidos. E o que é o problema maior em relação a isso? Quem já ouviu a história de Marta, Maria, né? Eu acho que a maioria aqui já ouviu falar. Eu vou contar rapidamente, resumindo a história, que está escrito em Mateus 10:38. Quem quiser depois ler, Mateus 10:38 é a história de que Jesus costumava ir numa casa de Marta, Maria e Lázaro. São 3 irmãos que Jesus costumava visitá-los, estavam de passagem ali, descansavam na casa deles. E um belo dia, em uma dessas visitas,
Jesus estava lá sentadinho, eu penso, na sala, eu imagino. E Maria, que é uma das irmãs, estava ali, ouvindo, assim, eu imagino, desfrutando ali de tudo que Jesus estava falando. E Marta agitada, né? Quem aqui é mulher geralmente se identifica, né? Não que os homens também não sejam agitados, mas a gente entende que muitas vezes chegou uma visita, você já fica... Quer servir, não é de mal, não é que você não queira, você, pelo contrário, muitas vezes a gente quer deixar a pessoa à vontade, a gente quer cuidar que a pessoa sinta-se bem, sinta à vontade, que quer oferecer alguma coisa. Então, Marta estava nesse modelo, trabalhando, correndo para lá e para cá e resolve uma coisa, e Maria sentada. Aí eu imagino assim, aquela olhadinha de Marta, né? Tipo, né? Meu Deus, estou aqui eu ralando, morrendo, trabalhando, e Maria sentada sem fazer nada. E o que ela faz? Ela nem fala com Maria, ela pensa assim, no direito, eu tô no meu direito. Ah, quantos de nós pensamos isso? Estou no meu direito, vou falar com quem? Com Jesus. Jesus, não te importa que Maria esteja, né, aí, sem fazer nada, e eu trabalhando aqui, nas minhas palavras, né? Imagino que ela deve ter falado assim, Senhor, você não tá vendo quanto que eu sou esforçada? E Maria não tá fazendo nada. E é interessante que muitas vezes nós achamos que algumas pessoas podem interpretar que Jesus não se importa com aquilo que nós fazemos. Pelo contrário, tanto que ele nem confronta o que a Marta está fazendo. Ele não confronta o trabalho, o serviço, não confronta isso. Ele confronta como Marta está. Como está o seu coração. Ele fala que ela está agitada. Por que está agitada? Por que está ansiosa? Por que está preocupada, Marta? Você vê que Jesus, ele não confronta o que ela está fazendo. Olha como que ele fala. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Inquieta com muitas coisas. Tá vendo? Ele não confronta aquilo que ela está fazendo. O trabalho, não está desmerecendo o trabalho de Marta, pelo contrário, ele está atentando a Marta o que está no seu coração. Seu coração estava inquieto e inquieto com muitas coisas. Eu imagino que tinha muitos afazeres, muita coisa, e acaba aquilo trazendo muita agitação. Nós sabemos que uma vida muito corrida, só os problemas e problemas do nosso coração. No dia a dia. O que acontece? Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, o que não será tirado. Então, ou seja, Marta estava ali agitada, como muitas vezes nós corremos e resolvendo e tá, e faz, acontece. E Maria entendeu, porque ela estava sensível àquilo que era prioridade. Naquele momento, Jesus estava na casa dela, ela queria ouvir algo que ninguém poderia falar ao coração dela. Que ninguém poderia... Havia uma palavra que Jesus falava, que exalava de dentro dele, que ninguém poderia falar. Outra visita poderia vir outro dia, ela poderia fazer aquilo que estava fazendo em outro dia, mas aquela voz... aquela voz... Aquela voz ela nunca mais ouviria, ou ela não saberia, ela entendeu que aquele momento era dela com o Senhor. Maria entendeu isso, que Marta, na sua agitação, não conseguiu entender, que é o desfrutar. Quando nós estamos agitados, inquietos, perturbados e com muitas coisas, principalmente aqui na nossa mente, que é onde eu preciso trabalhar primeiramente, o que eu perco? O desfrutar. O desfrutar, o se alinhar, o estar ali sensível à voz daquele que tem algo que só ele pode nos dar. Uma água que nós nunca mais vamos ter sede quando bebemos dessa água. Então, quando nós estamos abatidos, agitados, com tantas perturbações, problemas financeiros, com filho, com o que seja, problemas que são recentes, problemas que já vêm de anos atrás, muitas vezes esse tipo de coisa, sentimentos, emoções e tantas outras coisas podem nos impedir de desfrutar de Jesus, da sua voz e até mesmo de pessoas. Quantas vezes nós perdemos por não saber desfrutar daquilo que nós temos, uma oportunidade. Maria entendeu que aquela era a oportunidade.
Ela não sabia se, ela nem imaginava o que ia acontecer com Jesus, mas o seu espírito conectado ao Senhor, ela entendeu que era uma oportunidade para a sua vida. Ela precisava ouvir aquela voz, ela precisava ouvir. Então, querido, quer dizer hoje para você, trabalhe na sua mente, no seu coração, na agitação da sua alma. Porque, infelizmente, esse tipo de coisa pode nos impedir de desfrutar do melhor do Senhor para a nossa vida. E o melhor do Senhor para a nossa vida também é a nossa família, querido. Eu não falo só de estarmos orando. Muitas vezes a agitação do dia a dia, a correria, faz muitas vezes nós nem termos tempo para falar com Deus. E também coisas que nós não fazemos com a nossa família, com os nossos amigos, a intimidade, nós perdemos muitas vezes o relacionamento. Essa é uma boa hora para nós refletirmos isso, porque nos foi obrigado, nós fomos impulsionados hoje, perder um pouco da comunhão, das resenhas com amigos e outras pessoas para estarmos em nossa casa. Maria entendeu que aquele momento era ela e o Senhor, na sua casa. Então, querido, hoje você provavelmente está mais tempo na sua casa. Muitas coisas nós deixamos de fazer pelo aquilo que nós estamos vivendo hoje. E que em nome de Jesus nós possamos acalmar o nosso coração, falar com a nossa alma mesmo. Independente daquilo que você está vivendo, para você poder conseguir desfrutar de um pôr do sol, de um nascer do sol. Quantas vezes nós nem percebemos, nem ouvimos? Muitas vezes a gente acorda agitada, o celular despertando e aqueles que ainda continuam trabalhando, aqueles que ainda continuam com a mesma rotina, outros que agora voltou a trabalhar, já acorda correndo. Esquece de alguém que ficou a noite inteira ali cuidando de você, velando pela sua vida. E nós não corremos, não falamos nada com o Senhor. E muitas vezes nem com as pessoas que estão na nossa volta. Então, que nós possamos compreender que eu preciso acalmar o meu coração, falar comigo mesmo, reprogramar os meus pensamentos para que as minhas emoções e as minhas atitudes sejam diferentes, seja uma atitude em que eu possa desfrutar. Eu falo porque muitas vezes você pode estar numa viagem, né, futuramente. Agora não estamos viajando, mas você pode estar viajando. Está num lugar lindo, maravilhoso, mas sua alma está tão perturbada e seu coração tão agitado que você não consegue desfrutar uma praia maravilhosa, né? Uma viagem com sua família, de estar com seus filhos, de estar com seu esposo, com sua família, na sua igreja. Ah, quantas pessoas agora têm dito, meu Deus, que saudade dos cultos, que saudade de estar na igreja. Porque muitas vezes a gente não desfruta disso, muitas vezes a gente não dá valor nessas coisas. Mas, querido, eu quero dizer algo para você. Escuta bem o que eu vou dizer para nós encerrarmos esse momento aqui. Tem muita gente que tem trocado a agitação momentânea pelo que é necessário, ou seja, eterno. Cuidado, querido. Qual que é a troca que você está fazendo? Será que você está trocando coisas que são momentâneas, passageiras, coisas que vão só agitar, às vezes, a sua alma? Por coisas que são eternas, que são preciosas. É aquilo que você vai levar para a sua vida toda, pela eternidade. Maria entendeu que aquele momento era o momento do eterno. Era o momento de fixar no seu coração coisas eternas, profundas, totalmente. Então escolha, querido. Reprograma os seus pensamentos. Escolha pensar naquilo que vai fazer você desfrutar de uma vida melhor. Não fique pensando naquilo que você não tem. Pense naquilo que você tem, reprograme os seus pensamentos e desfrute de uma vida plena no Senhor. Desfrute daquilo que o Senhor reservou para a sua vida. Porque na cruz Ele conquistou uma vida para você e uma vida em abundância. Eu declaro em nome de Jesus que você venha desfrutar, venha se conectar ao Senhor, reprogramar os seus pensamentos e desfrutar de uma vida que o Senhor chamou ali